A palavra do Senhor nos diz: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Nós sabemos que foi isso que atraiu o coração de Deus para o coração de Davi. Ali o Senhor viu sinceridade, ali o Senhor viu alguém que buscava da sua presença, alguém que era diferente, alguém que o Senhor podia executar os planos dele, alguém que ia fazer aquilo que o Senhor tinha colocado para fazer os propósitos do Senhor na vida de Davi, mas também na vida daquele povo que ele tinha que fazer como rei. E nós vemos aqui o Senhor falando isso sobre Davi, e nós vemos que se confirma que Davi tinha um coração totalmente voltado para Deus. Não foi somente depois de ele ser ungido, mas Davi, ele buscava o Senhor, enquanto ele estava ali no campo sozinho, mas ele estava buscando o Senhor, ele estava buscando a presença do Senhor. E nós vemos, irmãs, que como é importante nós guardarmos nos nossos corações, é importante nós guardarmos o nosso coração de adentrar tudo aquilo que não provém do Senhor. Quantas vezes somos atingidos nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, mas o Senhor nos dizendo para nós guardarmos no nosso coração, cuidarmos do nosso coração, porque é isso que agrada ao Senhor. Não que nós não devemos seguir no nosso exterior aquilo que nós temos que obedecer à palavra, mas que o importante para nós, para Deus olhar para nós, é Ele ver um coração que busca Ele, um coração que está pronto para obedecer a Deus, que Ele possa olhar e dizer: olha, meu servo, a minha serva, esse eu vou poder cumprir aquilo que eu tenho no meio da igreja, que eu tenho no meio dessa cidade para fazer. E nós vemos que assim, então se passa os 7 filhos de Jessé ali, nenhum deles é o escolhido. E ali Samuel pergunta para Jessé: acabaram-se os mancebos, não resta mais nenhum? E Jessé ali fala: tem o mais moço, ele está lá no campo, cuidando de ovelhas, apacentando as ovelhas. E ali ele ordena trazer a Davi. E quando Davi chega, nós vemos que imediatamente Samuel diz: este é o escolhido do Senhor. É este que o Senhor tem preparado para ser o rei de Israel. E nos diz a palavra que ali ele unge a Davi, rei de Israel. E ali o Espírito do Senhor se apossou da vida de Davi. Ali Davi começou a ser mais cheio da presença do Senhor, porque Davi ele já tinha conhecimento, ele já buscava a Deus, mesmo que a palavra não nos dá detalhes, mas nós podemos entender, porque o Senhor olhou para o coração de Davi, o Senhor viu algo em Davi, não apenas porque ele ser ali um moço, mas por ser alguém que o Senhor sabia que ia executar a sua vontade, alguém que ia fazer aquilo que o Senhor tinha projetado. E nós vemos então que Davi, ele vai até ali a Saul, ele vai tocar a sua harpa, porque Saul estava ali atormentado por um espírito maligno. E ali Davi vai, porque alguém ali fala para Saul que existe um homem guerreiro, que existe um homem, nos diz a palavra no versículo 18, do 16. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Nós vemos aqui que tudo o que Davi, ali antes de ser ungido, alguém já sabia da força, da presença do Senhor na vida de Davi, porque ele foi e disse: este homem é valente, este homem é homem de guerra, sisudo em palavras. Davi tinha um bom testemunho, Davi tinha a presença do Senhor na sua vida, que fazia ele ali ser um vencedor, que olharem para ele e verem algo diferente na sua vida. E nós seguindo nesta palavra, nós vemos no capítulo 17, que chegou um dia de seus filisteus virem a batalhar contra o exército de Israel. E nos diz a palavra que os filisteus se congregaram no vale de Socó.
E ali o exército de Israel ficou do outro lado do vale. Nos diz a palavra no versículo 2, do vale de Elá. E ali estava uma guerra para acontecer. Ali havia 2 exércitos entre aquele vale, um de cada lado sobre o monte, para guerrear. Era um exército já treinado, era um exército ali, homens fortes, homens que sabiam como ali lutar com aquelas armas. Mas nós vemos que ali, quem sabe aquele povo estava confiante, não estava temendo ali os filisteus, porque eles eram acostumados, já haviam ganhado tantas batalhas, haviam vencido. Mas nós vemos que agora ali a situação vai ser diferente para aquele povo. Agora aquele exército vai sentir medo, vai temer, nos diz a palavra, porque no versículo 4 nos diz que então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de quase 3 metros de altura. Agora o cenário é diferente. Agora eles já não estão confiantes quando eles veem aquele homem gigante se levantando e vindo. E este homem começa a falar: dai-me alguém, vem alguém lutar comigo. Ali o exército não ia se enfrentar, mas ele queria que o exército de Israel mandasse um homem até ele para pelejar, que ali enviasse um homem para guerrear com ele. E se aquele vencesse ele, o exército, eles seriam servos de Israel, mas se eles vencessem, Israel teria que servir. E nós vemos que estas palavras ali amedrontavam aquele povo. Ele afrontava, nos diz a palavra, as tropas de Israel pedindo. E ouvindo, nos diz no versículo 11, Saul e todo Israel, estas palavras dos filisteus, espantaram e temeram muito. Nós vemos que então aquelas palavras de Golias, ele proferindo aquelas palavras, já fez até mesmo o rei, que era para estar ali à frente da batalha, estar ali, era um homem de guerra. Aquele rei já temeu, aquele rei já fez aquele exército ficar também temendo. Aquele exército ali já não se olhavam e já temiam, não tinha alguém que dissesse: não, eu vou lutar. Mas nós vemos que o Senhor, quando quer dar vitória ao povo, o Senhor sempre tem alguém disposto para pelejar. O Senhor sempre tem alguém preparado. E nisso o Senhor já tinha preparado a Davi. Nisso o Senhor, que já sabia das coisas lá na frente, já tinha preparado a Davi, um homem que o Senhor tinha dito que este ia fazer a vontade do Senhor. E nós vemos que então chega o dia, ali estão em guerra, estão batalhando, aquele exército, está ali Golias a afrontar aquele povo. Mas chega um dia em que essa situação está para mudar, porque ali na guerra estão os 3 filhos mais velhos de Jessé, ali está Eliabe, Abinadab e Samá. E nos diz a palavra que ali Jessé manda Davi ir levar alimento para seus irmãos e trazer uma prova de como eles estão ali no campo, como eles estão indo naquela guerra, como eles estão. E nós vemos que Davi, obediente ao seu pai, ele sai e ele já tinha unção de rei na sua vida, mas nós vemos que em nenhum momento ele está apressado, mas para ver que um jovem que tem a presença do Senhor, mas ali obediente ele vai ao seu pai, nos diz a palavra que ele se levanta pela manhã, ele vai cedo, se levanta pela madrugada, ele deixa suas ovelhas ao cuidado de outro pastor, ele não sai apressado, mas ele cuida daquilo que o Senhor deu para ele, que são o rebanho, que são as ovelhas que ele tem lá. Nós vemos que até nisso nós vemos a presença do Senhor na vida de Davi, fazendo a diferença. E este gigante que estava ali afrontando o povo, nos diz a palavra, por 40 dias, pela manhã e pela tarde, 80 vezes afrontando o exército de Israel, 80 vezes aqueles homens fugindo, temendo, ficando ali amedrontados, sem saber o que fazer. Mas nos diz que neste dia a história está para mudar, porque Davi, quando chega ali com o alimento e para falar com os seus irmãos,
Agora ele escuta algo, ali falam entre si aqueles homens do exército dizendo que o rei irá entregar a sua filha, aquele que ir lutar com o filisteu, que o rei vai ficar livre dos impostos, a família, o filho, a casa do pai, do filho que for, lutar, pelejar. Mas nós vemos que não foi isso que chamou, que agradou ali o coração de Davi. Não foi, ele não buscou algo, uma riqueza ali, porque ele ouviu isto. Mas o que inquietou Davi a pelejar foi uma afronta. Porque Davi diz quem, estando Davi ainda falar com eles, no 23 do 17, ainda falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus, o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi ouviu. Nós vemos que Davi ouviu agora a afronta que aquele exército vinha sofrendo, 80 vezes sendo afrontado, mas agora chega alguém ali que não chegou para lutar, não chegou para batalhar, mas chegou ali somente para levar alimento para os seus irmãos. Mas de repente ele ouve isso, e ele vê aquele povo temendo, ele vê aquele povo ali fugindo, querendo fugir da batalha. Não tem um que se levante para dizer, não, eu vou lutar pelo meu povo, não, eu quero ir contra este gigante. E nós vemos que então Davi, ele fica ali, aquilo é uma afronta para a vida dele, é uma afronta ele ouvir aquilo daquele gigante. E nós vemos que Davi, então, no versículo 24, nos diz, todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. No 26, na parte B, que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? Quem pensa que é este incircunciso filisteu que vem afrontar o exército do Deus vivo? O povo que o Senhor tinha escolhido, aquilo causou uma indignação aos ouvidos de Davi. Aquilo ele ouviu, aquilo não chegou ao seu coração como algo normal para ele temer, mas como uma afronta ao Deus que ele servia, ao Deus que ele conhecia, ao Deus que ele adorava, porque Davi tinha o espírito voltado para o Senhor, um coração voltado ao Senhor. E nos diz que Davi, ouvindo aquilo, ele quis ir ali batalhar, mas nós vemos no versículo 28 que, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi e disse, por que descestes aqui? E quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade, descestes apenas para ver a peleja. Nós vemos que aqui Davi, ele é menosprezado agora por seu irmão mais velho, que estava ali no exército e ouvias era acostumado, já estava se acostumando os seus ouvidos com aquela afronta, porque tinha medo de Golias, tinha medo de enfrentar. Agora ele diz para Davi, eu sei que tu veio aqui porque tu quer guerrear, eu conheço a maldade que há em ti, eu sei, tu queres aparecer, quem sabe em outras palavras, dizendo a Davi, tu veio aqui para se mostrar, com quem tu deixaste querendo humilhar Davi, aquelas poucas ovelhas. Mas nós sabemos o cuidado que Davi tinha com o seu rebanho, mas com uma forma de intimidar a Davi. Mas isso jamais parou Davi. Isso não foi ali algo que parou Davi, para ele não enfrentar aquele gigante, mas ele estava convicto, não, eu tenho que lutar, eu tenho que pelejar, ele está afrontando o meu Deus, ele está afrontando o meu povo, eu tenho que ir. E nos diz a palavra, no 32, que Davi, ele chega a Saul e diz, ainda encorajando a Saul, dizendo, não desfaleça o coração de ninguém, por causa dele, teu servo irá e pelejará contra o filisteu.
nós vemos que agora Davi vai ali, ainda diz uma palavra de ânimo para aquele rei, dizendo: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, não temam a ele, porque eu vou pelejar contra este filisteu. E nós vemos que respondeu Davi a Saul, dizendo, quando Saul diz ali para ele: não, tu não pode ir, tu é moço, Golias é experiente de guerra, ele já venceu guerras, tu não pode ir. Mas ele diz, o que ele responde ali para Saul? Não, teu servo tem experiências, teu servo matava o leão, o urso, quando vinham pegar ali uma ovelha, um cordeiro do seu rebanho. Ali ele feria aquele leão, aquele urso e o matava. Nós vemos que não é comum alguém fazer isso, mas era a presença do Senhor na vida de Davi. Era o cuidado que o Senhor olhava que Davi tinha ali com as suas ovelhas. Ninguém, quem sabe, estava ali vendo Davi. Seu pai não estava ali juntamente com ele, mas ele tinha um zelo por aquilo que o Senhor tinha dado a ele. Quem sabe ali para os seus irmãos eram poucas ovelhas, quem sabe que ele não precisasse dar todo aquele valor, mas nós sabemos que quem tem a presença do Senhor, quem tem um coração segundo o coração de Deus, ele cuida, ele começa nas pequenas coisas. E nós vemos que Davi, ele começa a falar das suas experiências, aquilo que ele tinha passado sozinho, que ali mesmo ele sendo para o homem ali alguém pequeno, alguém que não tinha força aparentemente, mas ele era alguém que já tinha experiências com o Senhor, alguém que o Senhor já tinha dado tantas experiências que a convicção dele era tão grande no Deus que ele servia, que ali ele tinha certeza que ele ia vencer. Em nenhum momento nós vemos Davi dizer outra coisa, Davi ficar pensando: será mesmo, né? Melhor eu não ir, eu ainda sou jovem, eu venci ali o leão e o urso, mas este homem é grande demais, meu Deus, será que vou conseguir? Mas nós vemos não, Davi com uma certeza, com uma fé inabalável, dizendo: não, eu sirvo Deus poderoso, Ele me deu vitória sobre o leão e o urso, Ele vai me dar vitória contra este gigante. Nós sabendo que Davi, com aquela certeza, dizendo: as experiências que eu passei sozinho, assim somos nós, as experiências em que nós vencemos sozinhas, fortalece a nossa fé, nos faz ficar ainda mais fortes, mais convictos no Deus que nós servimos. E assim estava Davi, com esta convicção, e nada lhe pôde. E Saul ali vendo a convicção deste jovem, não tinha mais o que ele fazer. Mas o que Saul faz então? Diz ali a Davi: não, coloca as minhas armaduras, coloca elas, porque senão tu não vai conseguir vencer. Coloca estas armaduras. E nós vemos que Davi ali por um momento, ele coloca aquelas armaduras e sai, nos diz a palavra, para caminhar com aquelas armaduras, mas ele não consegue. É algo que ele não era acostumado. E nós sabemos, olhando com uma visão espiritual, que não ia dar. Saul já estava rejeitado, Saul já não tinha mais a presença do Senhor. Nós nunca vamos poder pegar algo de quem não tem a presença do Senhor. E nós vemos que Davi, ele tinha a presença do Senhor, ele tinha as armas poderosas que destrói todo inimigo. Ele tinha esta arma, ele tinha as armaduras de Deus sobre a sua vida. Ele não precisava de uma armadura ali humana, para, quem sabe, Saul dizer: não, eu ajudei ele a vencer, eu coloquei as minhas armaduras sobre Davi. Não, mas ele foi ali como Davi, aquele Davi que vencia o urso, aquele Davi que vencia o leão lá no campo sozinho. E agora ele vai, nos diz a palavra, toma o seu cajado, e ele toma 5 pedras lisas do ribeiro, pega seu alforje de pastor, e ali ele pega a sua funda, e ele se vai ao encontro daquele filisteu. E nós vemos agora que aqueles exércitos estão lá, prontos, e aquele homem mais à frente, pronto, esperando vir alguém, um homem para pelejar. Mas sabemos que o Senhor, ele olha diferente. Agora o Senhor manda um moço
para ir pelejar, Golias pedindo um homem, mas o Senhor mandando um moço. É por este que tu vais ser derrotado, Golias. E nós vemos na palavra que então Davi se chega ao filisteu, e ele vem chegando a Davi, e ele tinha mais o seu escudeiro que ia diante dele, e ele olha para Davi, nos diz a palavra, e desprezou Davi, porque Davi era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses, nos diz a palavra, ele amaldiçoou Davi. Ali este homem se achando, porque ele já tinha vencido tantas batalhas. Agora, na mente dele, o que era aquele jovenzinho chegando ali até ele? O que era para ele era nada. E ele despreza, ele amaldiçoa pelos seus deuses. Mas Davi tinha um Deus que era maior que todos aqueles deuses daquele gigante. Davi tinha um Deus que dominava sobre todas as coisas, e ele conhecia o poder do seu Deus. E Davi ia ali com aquela convicção contra aquele gigante, e Davi ia ali convicto, e dizendo, na certeza, dizendo todo momento que ele ia vencer, que ele ia derrotar aquele gigante. E Davi começa a dizer agora ao filisteu, que é o tema da nossa campanha: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Eu vou contra ti, não em nome de algum Deus desta terra, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Hoje mesmo, a convicção de Davi é algo extraordinário. A convicção que este jovem tinha em Deus. Nós vemos que não é algo humano, mas era o poder de Deus na vida de Davi. Era alguém que tinha uma mente renovada, uma mente transformada, que fazia a vontade do Senhor. Porque imagina, irmãs, a situação, ele estava ali sozinho aos olhos naturais, mas ele sabia que tinha alguém poderoso, que tinha alguém que ia lutar ali em favor dele. Ele só ia fazer aquilo que ele estava acostumado ali a fazer. Ele ia lutar com as armas que ele estava acostumado. Que nós, trazendo para a nossa vida o que são as nossas armas, que nós estamos acostumados a lutar, oração, jejum e palavra. Essas armas da igreja, que a igreja é acostumada a vencer batalhas. Irmão, que tu és acostumado a vencer lá no teu lar, quando tu estás só, mas tu usa a palavra, tu ora, tu jejua, e ali tu vence aquele leão e tu vem para a presença do Senhor. Tu chega aqui na igreja forte, convicto, dizendo: o gigante que se levantou, hoje ele vai cair, em nome do Senhor dos exércitos. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Agora Davi começa a falar, porque quem tinha dito para ele era o filisteu, era aquele gigante dizendo que ia dar a carne de Davi, as aves do céu e as bestas feras do campo. Mas agora Davi começa a dizer ao gigante: eu que vou dar a tua carne, as aves do céu. Tu vais ser derrotado hoje, porque o meu Deus te entregou nas minhas mãos. É o meu Deus gigante que governa todas as coisas. É o meu Deus incircunciso filisteu que tem o poder sobre todas as coisas. Não é esses teus deuses aí que tu tens me amaldiçoado, mas o meu Deus é poderoso para repreender esta maldição. Esta maldição nem me causou nenhum temor. Mas nós vemos Davi confiante. E ainda Davi começa a dizer: toda esta multidão saberá, esta multidão, este exército que está aí vai saber que o meu Deus, Ele salva, que o meu Deus, Ele tem poder, Ele não salva com uma espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, Ele vos entregará nas nossas mãos. Aquela guerra não era de Davi.
Aquele gigante, ele não afrontou somente Davi, ele não afrontou somente aquele exército, mas era afronta ao Deus vivo. E o que tem sido uma afronta para ti, irmão? O que tem sido uma afronta para ti, irmã? O que tens te afrontado? O que tens temido? O que tens feito tu temer? Mas hoje é o dia de tu declarar: hoje mesmo o Senhor me deu vitória. Hoje é a oportunidade de declarar para ti: hoje este gigante não vai me afrontar mais, porque o Senhor me deu vitória no dia de hoje. E nós vemos que a palavra nos diz, nos versículos a seguir, que Davi, ele tomou mão ali no seu alforje, tomou ali uma pedra, e com a sua funda ele atirou contra a testa daquele gigante. E nos diz a palavra que aquele gigante, imediatamente, aquela pedra acertou a testa e fica encravada na testa do gigante, e ele cai para frente. E ali Davi pega porque Davi não tinha espada, não tinha nada, ele pega a espada do gigante, ele pega a espada de Golias, e ali ele arranca, corta a cabeça de Golias. E nós vemos que aquele homem que estava ali confiando na sua força, agora ele é vencido por um moço, agora ele é vencido por aquele jovem, cheio da presença do Senhor, somente com uma pedra, que o restante ali dos filisteus que estavam ali no exército, saem fugindo, envergonhados, e ali acabam sendo feridos pelo exército de Israel, porque ali onde um homem se levantou para fazer a diferença, todo aquele exército agora se encheu de força. Todo aquele exército ali não está mais temendo, mas agora eles podem ter ali força, poder para irem atrás daqueles filisteus. E nós vemos que o Senhor nos mostrando, o Senhor falando conosco neste mês. Não é um costume, eu sei que as irmãs que estão toda quarta estão ouvindo, que o Senhor vai dar vitória, que o Senhor vai dar vitória, mas não é algo que nós falamos por um costume, mas é algo que o Senhor nos deu neste mês para nós transmitirmos. É algo do coração de Deus para o nosso coração, dizendo: não pare. Quem sabe tu tens olhado para a tua aparência, tu tens olhado dizendo: não, eu não sei fazer nada, eu não consigo, eu vou até um pouco, mas chega num momento eu já não consigo mais. Eu já paro, a minha fé, ela esmurece, eu já não consigo mais. Quantas vezes eu penso em desanimar? Quem sabe este é o gigante que tem atormentado a tua vida, a incerteza, porque nós sabemos que o gigante hoje em dia, ele não vai se apresentar como neste tempo, mas o gigante se apresenta tudo aquilo que nos causa medo, que nós olhamos e dizemos, muitas vezes tememos, dizendo: meu Deus, será que vou vencer? Gigantes interiores na mente, nas emoções, e nós começamos a ficar pensando: meu Deus, o que será de mim? Olha a situação em que estou, olha os pensamentos que sobrevêm sobre a minha vida, será que eu vou conseguir? E o Senhor dizendo para ti: tu vais, porque tu vais declarar que não é no teu nome, mas é no nome do Senhor dos exércitos, aquele que domina os céus e a terra. É neste nome que tu vai vencer, é neste nome que tu vai avançar, e hoje tu vai sair daqui com a vitória nas tuas mãos, com o milagre que tu precisa, porque o Senhor dos exércitos está aqui para abençoar a tua família, para dar a vitória no teu financeiro que tu precisa, para dar a vitória na tua saúde, nas tuas lutas interiores que somente tu sabe. Quem sabe nós chegamos aqui, podemos estar como Samuel, olhando somente a aparência, mas o Senhor, Ele vai além, Ele entra no profundo, no escondido. O Senhor sabe os pensamentos, o Senhor conhece cada palavra antes de sair da nossa boca, e o Senhor dizendo: eu posso te dar vitória, eu vou te dar vitória, mas somente tenha o coração em mim. Como está o teu coração nesta noite?
Como está o teu coração nesta noite? Ou será que o Senhor pode olhar e ver alguém que Ele vai executar a vontade dEle? Como está o teu coração? Deixe o Senhor dominar. Nós temos que amar o Senhor de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. Davi, ele amava Deus. Davi, ele amava o Senhor. Ele vivia para o Senhor. Nós vemos, você pode dizer, mas Davi, ele falhou. Olha o que Davi fez com Urias. Mas ele era alguém que se arrependia, que se humilhava e reconhecia. E nós vemos que Deus confirma mais uma vez, dizendo: eu olho para o coração, aonde eu vejo alguém que se arrepende, que se humilha e reconhece que precisa de mim. Este que eu tenho escolhido, mas não alguém que não quer fazer, simplesmente porque não quer deixar eu guiar a sua vida, porque não quer estar no centro da minha vontade. Porque estar no centro da vontade do Senhor exige o quê? Renúncia, exige esforço. Eu tenho que me esforçar. E o Senhor dizendo: deixa eu ser o Senhor do teu coração. Deixa eu dominar a tua vida por inteiro. Deixa eu dominar o teu coração, tudo que entra, tudo que sai do teu coração. Entrega a mim o teu coração. Quem sabe você diz: meu Deus, mas eu já entreguei, eu já aceitei Jesus. Mas nós sabemos que vai muito além disso. É eu ter o meu coração dominado por Deus. Não por palavras, mas pela minha fé, como Davi. Que ele pôde ter os frutos de alguém que tinha a presença do Senhor no seu coração. Porque ele pôde ali derrotar este gigante. Porque ele pôde ali vencer o leão, o urso. Porque ele teve um reinado de vitória. Ele foi alguém que agradou o Senhor. Foi alguém que fez grandes coisas para o Senhor. Porque ele deixou o Senhor o dirigir. O Senhor o dominar. Mesmo ele falhando, seus filhos falhando. Mas ali ele agradava o Senhor, ele era alguém escolhido pelo Senhor, alguém que o Senhor tinha chamado, e assim somos nós, escolhidos do Senhor, pessoas importantes para o Senhor, e o Senhor olhando dizendo: é você que vai vencer este gigante, é você, somente se coloque na posição. Não adianta nós, muitas das vezes, o Senhor tem nos dado vitória lá nos nossos lares, nas nossas lutas. Mas quando chega a hora de nós enfrentarmos o gigante, nós não temos coragem. Mas que nós venhamos nos dispor com coragem para guerrear, com coragem para pelejar, sabendo que tu tens autoridade na tua vida quando tu estás obedecendo ao Senhor. Se o teu coração está em Deus, somente vitórias para a tua vida. Todos os gigantes são histórias para te contar, são experiências para te contar. Tu vai passar e vai ver quantos gigantes depois Davi ainda enfrentou. O povo de Israel ele enfrentou e matou. Nós vemos que estava ali ao redor de Davi. Ele era invadido pela convicção de Davi. E eu começava a ler este livro de 1 Samuel e 2 Samuel. E eu vendo ali uma passagem que me chamou a atenção. Que ali um guerreiro de Davi, ele se colocou a defender aquele campo de lentilhas. E ali ele colocou aquele exército filisteu que vinha ali para roubar. Toda vez que ele plantava, que aquele povo plantava, eles vinham e levavam tudo. Mas alguém que se colocou ali a defender, botou aquele exército filisteu a correr e defendeu aquele campo. Quantas vezes nós nos colocamos a defender a palavra do Senhor? Quantas das vezes nós nos acovardamos, o Senhor não encontra alguém? O Senhor olha e diz: será que eu vou encontrar alguém para defender a minha palavra, a minha igreja? Porque o Senhor ali, ele podia defender. Nós vemos que o Senhor, ele também defende o seu povo, mas ele precisa de um instrumento aqui na terra. Ele precisa de alguém que se coloque na posição de Davi, dizendo: Senhor, quem sabe até hoje eu tenho falhado.
Senhor, até hoje eu tenho errado. Até hoje, Senhor, eu tenho deixado este gigante agir na minha mente, dominar os meus sentimentos, me causando medo. Mas hoje, Senhor, eu quero entregar o meu coração a Ti. Hoje, Senhor, eu quero que o Senhor mude o meu coração. Que a partir de hoje, Senhor, o Senhor possa olhar para mim e dizer: olha lá o meu servo, olha lá a minha serva, é esse que eu vou usar no meio da igreja, é esse que eu vou usar na cidade de São Borja, é esse que eu vou usar para anunciar a minha palavra, para louvar o meu nome. Alguém que não teme diante de dificuldades, diante das circunstâncias, mas alguém que tem o seu coração em Deus, alguém que tem o coração segundo o coração de Deus. Nós vemos que Davi, este homem segundo o coração de Deus, da sua descendência, vem Jesus Cristo, nasce o nosso Salvador. O quão especial Davi era para o Senhor. Nós olhamos, quem sabe pensamos, não, isso não é nada. Isso são coisas, quem sabe, do ministério. Mas nós vemos que isso vai muito além quando nós começamos a ler a palavra. Como a irmã Ariane dizia na quarta, isso nos causa temor, porque nós vemos o quão importante é o nosso coração para o Senhor. E Ele também nos diz a palavra que o nosso coração nos engana. Por isso que nós temos que deixar o Senhor dominar. E nesta noite eu te convido a se colocar em pé. E tu tens a oportunidade de passar aqui na frente e dizer com convicção: gigante que tem me afrontado, gigante que tem me afrontado, seja qual for a área, você sabe a área que tem sido afrontada, você sabe a área que tem sido afrontado. Eu não sei, mas o Deus que eu sirvo sabe, e você vai dizer: eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Porque do Senhor é a guerra. A guerra não é minha, mas é do meu Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Passe aqui na frente, e se tu não tem ainda essa convicção, peça. Mas é hoje o dia da tua vitória. Não saia daqui como você chegou. Não saia daqui da maneira que você entrou neste lugar. Quem sabe olhamos para ti e não vemos nenhuma luta, mas o Senhor sabe aquilo que tem te afligido. Você sabe os pensamentos que tem afligido a tua alma, tem te entristecido. Mas hoje você vai passar aqui na frente e vai dizer: Senhor, eu quero esta convicção, Senhor. Eu quero, Senhor, vencer este gigante. Eu quero, Senhor, que o meu coração seja um coração que agrade a Ti. Que o Senhor possa me usar. Que o Senhor possa te usar, obreiro, neste lugar. Que o Senhor possa te usar, irmã, como instrumento poderoso, como alguém que conhece o poder de Deus, como alguém que tem experiências com Deus, como alguém que não fala somente por falar, mas alguém que já foi provado e aprovado pelo Senhor. Vamos orar a Deus, passe aqui na frente, nós vamos estar orando pela tua vida, os obreiros, as irmãs diaconisas vão estar interclamando a Deus, orando pela tua vida. Coloque na presença do Senhor a tua dificuldade, todo gigante que tem te afrontado, mas não olhe para o tamanho de gigante, mas olhe para o poder do teu Deus. Olha para aquilo que o Senhor pode fazer. Quando tu se coloca a buscar ao Senhor, quando tu se coloca a entregar o teu coração na presença do Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, diante de Ti está a Tua igreja, o Teu povo escolhido, que o Senhor tem chamado